Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de DG. E hoje falaremos a respeito das propriedades da reta tangente. Então, eu peço que vocês façam a leitura das páginas 127 e 128, copiem esses exemplos no caderno e resolva a lista de exercícios que está no PDF. Então, vamos lá? Pessoal, na aula passada, eu passei para vocês as relações métricas na circunferência. Né? E aí eu comentei sobre as retas tangentes, retas secantes, né? Mas só para retomar um pouquinho, a reta tangente é aquela reta que passa e toca a circunferência em um único ponto, tá bom? E a gente chama ela de reta tangente. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Tenho essa reta S e essa circunferência. Então, ela tocou a circunferência em um único ponto, tá? E a gente também tem a seguinte propriedade, que é a distância entre o centro até esse ponto é a medida do raio, tá? Do raio da circunferência. E aí, tem algumas propriedades. A primeira propriedade fala o seguinte, que a distância, né, entre o centro e até o ponto da reta tangente forma um ângulo de 90 graus. Lembrando que essa distância é o raio, tá? Sempre forma um ângulo de 90 graus. E a segunda propriedade, que é o que a gente vai mais falar aqui, é que quando a gente tem duas retas tangentes, né, dois segmentos nesse caso, e eles se cruzam em um ponto, a distância do cruzamento, né, no caso aqui é o P, até o ponto de encontro com a circunferência tem a mesma medida nas duas semi-retas, nos dois segmentos de retas. Então, daqui até aqui tem a mesma medida do que daqui até aqui, ou seja, a distância de PA é igual à distância de PB, certo? Essa informação é muito importante para a gente resolver os exercícios, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, ele pede para a gente encontrar o perímetro desse quadrilátero, tá? O quadrilátero APBO, e ele fala qual é a medida do raio. Lembra que o raio é o que sai do centro e vai até o ponto de encontro dessa reta com a circunferência? Então, essa medida a gente sabe que é 5. E aqui também é o raio, então aqui também é 5. Tá? Falta então essas duas informações. Só que a gente sabe pela propriedade que esses dois segmentos de reta eles se encontraram em um ponto e eles são tangentes à circunferência, ou seja, eles têm a mesma medida. Então 3x mais 10 é igual a x mais 26. Então, para descobrir esse valor, a gente tem que resolver essa equação do primeiro grau. Deixo que tem x de um lado, vou passar esse x para cá, operação inversa, né? E o que tem número do outro. Então, vai ficar 2x é igual a 16. Para descobrir o x, eu passo 2 para lá, operação inversa da multiplicação e divisão. Então, x é igual a 8. Então, pessoal, quanto que vai ter essa medida? 3 vezes 8 mais 10. Então, vai ser que 3 vezes 8 mais 10, porque o x vale 8 que a gente descobriu aqui. 3 vezes 8 é 24, mais 10 é 34. Essa medida não é a mesma que essa? Então, essa também é 34. Basta a gente também substituir aqui o x por 8, 8 mais 26 dá 34. Então, aqui, né, como a gente já sabe, tem a mesma medida nos dois lados. Então, para descobrir o perímetro de A, P, B e O, a gente vai somar todas as medidas, né, todos os lados desse quadrilátero. Então, vai ficar 34 mais 5 mais 5 mais 34, que é igual a 78. Então, aqui termina esse exemplo. Mais um aqui para a gente entender. Então, pessoal, aqui a gente tem uma figura, né? E ele está pedindo qual é o comprimento do raio. Aqui a gente tem que se atentar ao seguinte, ó. A gente tem vários segmentos de reta aqui. Opa.
Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, nós temos esse, certo? A gente tem esse, e a gente tem também esse e esse daqui, certo? Por que disso? Porque a gente tem que lembrar que quando nós temos os segmentos tangentes à circunferência e se cruzam em um ponto, eles têm a mesma medida. Então, esses dois em vermelho têm a mesma medida, esse amarelinho tem a mesma medida, e esse em azul também tem a mesma medida. Né? Então, se daqui até aqui vale 6, daqui até aqui também vale 6. Mas aqui está falando que tudo vale 8. Se daqui até aqui vale 6, o restante vale 2. Então aqui vale 2. Só que aqui tem azul, aqui também. Esses não são dois segmentos tangentes que se cruzam na circunferência e se cruzam em um ponto. Ou seja, eles são de mesma medida. Então aqui também. Aqui também vale 2. Certo? E aí ele está perguntando qual que é o raio. Tá? Se aqui vale 2, aqui vale 2, a gente sabe que está formando um quadrado. Por quê? Por conta dos ângulos de 90 graus da primeira propriedade. Então, se forma um quadrado, eu sei que tem a mesma medida todos os lados. Então, aqui vale 2, aqui também vale 2. Então, a gente pode afirmar que o raio é 2, certo? E qual que é o perímetro desse quadrado? Né? Então, perímetro de ANON. É a soma de todos os lados, ó, 2 mais 2 e os raios. Os raios também vale 2, então vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é a mesma coisa de 2 vezes 4, né? Que é igual a 8. Então, o perímetro é 8 desse quadrado. E por último, ele está perguntando qual é o perímetro, na verdade, qual a expressão algébrica, né, que indica o perímetro desse triângulo aqui, sabendo que de P até C vale A. Se de P até C vale A, lembra que essas duas são segmentos de retas que se cruzam em um ponto, que é o ponto C, e cruzam a circunferência. Então, eles têm a mesma medida. Então, aqui também vale A. Então, para a gente indicar essa expressão, vamos lá. Perímetro do triângulo ABC. Vai ficar, então, a soma de todos os lados. Ó, 8 mais 2 mais A mais 6. Então, vai ficar 8 mais 2 mais A mais 6. Então, aqui a gente tem, somando primeiro os números, né? 16 mais 2A. Aqui ele pede a expressão, tá bom? A gente não vai descobrir o valor de A, porque não tem como. Então, a gente deixa somente dessa forma aqui. E terminamos esse exemplo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só contatar-nos lá no WhatsApp. Um abraço a todos e até a próxima aula.